Eu saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Eu quero meditar nesta manhã no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero colocar um tema nesta palavra, o seguinte: que o tema seja Deus, lugar seguro do cristão. Nós podemos perceber nesse salmo que esse salmo é feito com bastante confiança naquilo que se diz. Esse salmo pode ter sido escrito no período em que o exército da Assíria cercou Jerusalém. E Jerusalém ficou de tal maneira que não entrava nada e nem ninguém e nem saía. Ficou uma maior escassez dentro da cidade. Até fome passava-se. E eles não podiam fazer nada, porque estavam à mercê do exército mais numeroso da terra, do exército mais poderoso da terra, do exército mais bem armado da terra, do exército mais bem treinado da terra. E humanamente, o rei desta época, o rei Ezequias, humanamente não poderia fazer nada. Humanamente eles não podiam tomar nenhuma atitude, para que também não fosse atitude precipitada. Mas esse salmo nos mostra o quanto ele confiava no Deus a quem ele servia. E esse foi o recurso principal e único que ele tinha. E ele pôde perceber isso e buscou a ajuda de Deus, e buscou consultar Deus. E nós poderíamos ver isso, sabe aonde? No versículo 1, 2 e 3 desse capítulo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu vejo, em poucas palavras, ele dizer: Deus é nosso lugar de refúgio. Lugar seguro. Traduzindo, refúgio é lugar seguro. Refúgio é lugar em que as pessoas, no momento da aflição, da dificuldade, até do temor da morte, se guarda, se protege. Refúgio é lugar de proteção, de segurança. Refúgio é onde as pessoas podem ficar sossegadas. Eu posso ver nas palavras desse salmo o escritor dizendo: nos refugiemos em Deus.
Em meio a as adversidades, dificuldades, problemas insolúveis para nós, problemas que nós não podemos resolver, devemos confiar plenamente em Deus. Pois quando estamos praticando, colocando em prática e obedecendo os estatutos de Deus, aí podemos descansar seguro. Porque este lugar é inacessível ao nosso inimigo em comum. Era isso que o autor queria passar e quer passar para nós neste momento. Que no momento da nossa adversidade, no momento em que nós não temos condições físicas, psicológicas, busquemos em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele faz o impossível se tornar possível aquele que confia nele, que crê nele. Foi isso que o autor nos transmite nessas palavras. Ele tinha plena confiança de que Deus tiraria ele daquela situação como tirou. E aí nós podemos ver a seguir no versículo 4, 5 até o 7, ele dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará até antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui Ele nos transmite, nos mostra que nós devemos confiar, porque nós poderíamos dizer que Deus com certeza está conosco sempre. Sempre. Temos que ter essa convicção de que Deus está conosco sempre, eternamente. Não duvide do poderio de Deus. Nele podemos confiar plenamente. Ele sempre vem em nosso socorro. Quando nós depositamos essa confiança, não duvide, meu irmão, minha irmã. No momento da sua dificuldade, no momento em que te falta forças para reagir, lembre que Deus está contigo. É necessário nós confiarmos que Deus não nos deixa só. Era essa confiança do autor. Foi essa confiança do rei Ezequias, quando ele busca Deus, busca a solução em quem de fato encontraremos o seu problema, o meu problema. A solução está em Deus. Em Deus. Aí eu quero passar para você do versículo 8 ao 11, que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele torna como um homem de fé, torna dizer que ele confia de que Deus está com ele naquela situação e sempre. Que Deus é sim o nosso refúgio, lugar seguro. Não saiamos da presença de Deus. Confia, Ele é o seu refúgio, o nosso refúgio. Quando os nossos recursos, habilidades terminam, os de Deus são inesgotáveis. Aprenda isso, confie nisso. Quando nossas habilidades se esgotam, quando nossas forças se esgotam, as de Deus é inesgotável. Confiem, esperem em Deus e contemplaremos a vitória.
pois ele fará o impossível se tornar real, palpável. Era isso que Ezequias esperou de Deus, confiou em Deus. E ele pôde ver de uma noite para o dia. A cidade que estava cercada, sitiada, passando fome, dificuldades. Quando ele recorre a Deus, da noite para o dia, Deus levanta um anjo para dar cabo àquele exército. Aquele povo ouve como se viesse uma multidão muito maior do que a multidão daqueles homens que estavam ali cercando aquela cidade, um alvoroço, e eles temeram, o tamanho foi o que eles ouviram. Ficaram aterrorizados, a tal ponto de que abandonaram tudo e saíram correndo. Essa foi uma situação. E em outra situação parecida, Deus manda um anjo. E esse um anjo mata 180.000 soldados. E o que acontece? Pela manhã, como ele declara, ele vai lá e vê a bênção. O povo que estava passando fome, o povo que estava sem esperança, o povo que estava na miséria, pode ver aquela multidão de despojos, ouro, prata, bronze, animais, vestes, todos os suprimentos que aquele exército deixou ali, eles puderam pegar para eles. E aquilo que era uma situação de miséria, de uma noite para o dia, se tornou uma situação de prosperidade. Prosperidade espiritual, porque eles puderam ver os recursos de Deus em favor dele. Prosperidade financeira, porque aquela situação financeira que estava de miséria, o povo prosperou. Então o que eu quero dizer para você, confie plenamente nos recursos e nas habilidades de Deus, porque as nossas perecem, as nossas são limitadas, mas a de Deus não. Eu quero concluir assim esse sermão dizendo, para que nós venhamos salientar, para que nós venhamos fazer aquilo que é agradável a Deus. Quero salientar que se faz imprescindível, olha bem, imprescindível, necessário, nos lançarmos totalmente nas mãos de Deus em obediência irrestrita, para que possamos entrar neste lugar seguro, aonde não podemos ser atingidos, onde podemos fechar os nossos olhos e descansar, e desfrutarmos dos benefícios de servir a Deus, esse lugar de refúgio, de segurança. Se faz necessário que obedeçamos a Deus, porque assim Ezequias fazia, obedecia ao Senhor, por isso ele pôde recorrer, por isso ele teve resposta em tempo hábil, por isso ele pôde ver a glória de Deus, por isso no momento em que ele não pode fazer nada, ele simplesmente entregou aquela situação na mão de Deus, e como diz aqui no versículo 10, eu quero dizer nesta manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aqui eu quero fazer um apelo a você que nos ouve. Eu me senti assim em 1988, quando eu aceitei Jesus, no dia 28 de outubro, uma sexta-feira. Eu me sentia cercado, viciado em drogas, beberrão, andava em baixa meretriz, desempregado, sem solução. Eu me sentia cercado, não tinha saída. As minhas forças já tinham esgotado, mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu pude perceber que se eu entregasse na mão dele, as soluções aconteceriam como aconteceu.
Ele me libertou das drogas, me libertou do vício da bebida alcoólica, me libertou de estar tendo prazer em estar em baixa meretriz, de ser um homem brigão, violento. Ele abriu as portas do emprego para mim e eu pude ver o potencial desse nosso Deus, que nós não podemos medir, é muito mais do que possamos imaginar, e é esse Deus que eu quero que você se apegue. Aceita Jesus nesse momento em que você está passando essa luta, essa dificuldade, onde você não vê saída, onde os seus amigos te abandonaram como me abandonaram. Quando eu tinha um talão de cheque para gastar na farra, eles batiam até na minha porta, mas quando acabou o saldo da conta e o talão só tinha papel, não tinha mais saldo, poucos ficaram. Mas eu pude, nesse momento, conhecer esse Deus que eu quero que você conheça agora. Tome essa decisão nesse momento que você ouve essa palavra. Aceite Jesus, busque ouvir a palavra de Deus numa igreja perto da sua casa, numa igreja onde você se sinta bem, onde você seja acolhido, porque Deus quer mudar essa sua situação. Situação de escassez, de problema, de dificuldade, em uma situação promissora, abençoada, próspera. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, você e sua casa. Creia nisso. Busca Jesus. Ele quer te salvar. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.